As projeções dos analistas para a inflação de 2025 foram revisadas para baixo. O relatório do boletim Focus do Banco Central mostra que a previsão para esse ano saiu de 5,65% e é a boa notícia, caiu 8 centavos, caiu para 5,57%. A projeção de câmbio ficou em R$ 5,90, enquanto a projeção do PIB, que é o nosso produto interno, subiu de 1,98% para 2%. Já para 2026, a projeção da inflação está em 4,5%. Meu querido Ricardo Rous, eu vejo projeções, mas eu vejo o preço dos alimentos em alta, preço da energia elétrica também, crescimento do déficit fiscal e R$ 1 trilhão de serviços da dívida pública. Afinal de contas, as projeções são boas, mas a situação é ruim? Capeza, as projeções também não são tão boas assim. Nós percebemos que tem um movimento leve de oscilação para baixo, mas é muito leve, muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda. O que nós sabemos é que quando a gente olha a LDO 2026, nós vamos ter problemas, 2027 nós não estamos fechando a conta, nós não teremos dinheiro para pagar o que já tem de gastos obrigatórios em saúde e educação, ponto. Ou seja, depois desse governo, deve terminar em 2026, final de 26, quem assumir em 2027 já vai assumir com baita de um abacaxi, não tem dinheiro para pagar as contas. Essa é a realidade. Nós estamos vendo um movimento do governo de equilíbrio fiscal? Não, nós estamos vendo anúncios do governo de mais gastos públicos. Então, realmente, nós estamos vendo algum movimento do governo em redução das emendas parlamentares, dos gastos que os parlamentares estão fazendo? Não, nós estamos vendo movimentos para aumentar isso, talvez, porque tem hoje aí negociações andando, por exemplo, para barrar a anistia na Câmara e no Senado, que diz respeito a ceder Banco do Brasil, ceder não sei qual estatal, tirar não sei quem do Ministério e colocar não sei quem indicado por grupos do Centrão. Então, o que nós estamos vendo é movimentos opostos. Então, eu não ficaria tão alegre, tão contente com essas oscilações pequenas que a gente acabou de ver aí, porque realmente são pequenas e muita água vai rolar por baixo dessa ponte ainda. David de Tarso. Há uma receita de alguns economistas de que se você pega dinheiro público e tenta financiar o crescimento, isso provoca momentaneamente uma alta do PIB, isso aquece a economia, mas é claro que em contrapartida os recursos aplicados aumentam o endividamento do Estado, geram inflação, provocam elevação da taxa de juros e, consequentemente, aumenta o serviço da dívida. Será que estamos vivendo um momento em que terminamos um farto almoço, mas não temos dinheiro para o jantar? É basicamente isso, né, Capês? Porque a inflação acho que tende a aumentar sim, apesar dessas projeções e essa leve queda também, que a gente está falando de aproximadamente 10%, né? O PIB, eu acredito que a gente vai ter uma elevação, principalmente pelo agro, devido às taxações em relação aos Estados Unidos. O Brasil tem negociado bastante com a China, inclusive devemos exportar mais em relação à China, como carne bovina, soja e outros insumos, e isso deve promover também uma elevação do PIB, assim como a gente viu ao longo do ano passado que o agronegócio foi o grande responsável pela elevação do PIB. Só que em contrapartida também, principalmente para as faixas de renda mais pobres, né, não precisa nem ser um gênio da economia para entender isso, que quando você vende para o mercado externo, automaticamente o mercado interno fica desabastecido. E aí o governo, que deveria entrar com medidas para realmente a gente ver uma valorização do real e para que a confiança também no mercado interno seja estimulada, ou seja, por meio de cortes de gastos, medidas administrativas que são muito simples de serem implementadas, não tem esse movimento, somente de mais gastança. Com isso, óbvio que o empresário, se eu sou empresário hoje, eu sou muito mais investir no mercado externo do que no interno, visto que a coisa está para implodir. Rodolfo Maris. Pegando carona no que o David Tarso acabou de falar aqui. É uma redução mínima, na verdade é uma sensação de redução, né? Nós iremos ver pouco isso nas gôndolas no supermercado, muito pelo contrário. A previsão é que agora no segundo semestre essa inflação tende a aumentar, justamente pelas taxações dos Estados Unidos, por um acordo da carne bovina que ainda não foi feito com o Japão, e a China, que agora tem a grande negociata, a grande mesa de negociação está na mão dos chineses. Vale lembrar que o aumento dos alimentos
investimentos, ele não diminui, ele está aumentando. Essa pesquisa foi feita em cima de algum tipo de serviço, onde você tende a diminuir, de fato, a inflação. Mas, como a inflação é medida a cada 40 dias aqui, né, segundo os nossos economistas, a gente precisa ver a previsão dos próximos 40 dias, que vai ter um aumento aí. Se teve uma queda de 10%, a projeção agora é de um aumento de 12%. É isso que vem acontecendo ao longo dos últimos 16 meses. Victor Miciato, e aí, o que o pessoal se preocupa bastante, eu tenho ouvido muito, é a falta de um planejamento. Não existe um planejamento econômico. São ideias que vão surgindo uma atrás da outra, sem o devido cálculo, e isso tem provocado grande insegurança no setor financeiro e quem quer investir no país. Qual a sua avaliação? Sem dúvida alguma, é um governo que foi eleito muito mais na base de uma vontade do que necessariamente de um projeto. E o que a gente vê desde o início do seu mandato, do governo Lula, é um projeto, um governo, me perdoem, um governo sem reformas. Sem as reformas que devem ser aprovadas no que diz respeito, até mesmo uma nova discussão da reforma da Previdência. A reforma tributária ela foi costurada várias vezes. A reforma administrativa já não é mais colocada e sobre esse governo dificilmente ela será. Faz com que o inchaço da máquina, a dívida pública cada vez mais aumente, os investimentos estrangeiros cada vez estão saindo mais do Brasil. Embora essa inflação tenha diminuído, talvez um pouco pela questão do diesel, ela está muito longe ainda de significar uma tendência a uma diminuição da inflação. Então, retomando aquilo que você colocou, de fato, é um governo voluntarista e um governo que não tem uma agenda de reformas necessárias e que já oficialmente colocou que em 2027 o rombo das contas públicas pode passar a mais de 100 bilhões de reais. Pois é aquele governo Deus no comando. Deus tem que estar sempre no comando, mas não esqueça de amarrar o seu camelo.